a gente possa estar reunidos como irmãos, ok? A gente falava que os irmãos vieram aqui em casa hoje, estão aqui em casa hoje ainda, né? E a gente falava assim que a gente tem sentido muita falta dos cultos, irmãos. A internet, a parte digital, não vai ser uma bênção, vai ser uma parte, cremos, irmãos, que é uma parte fundamental da igreja dos nossos dias, mas a presença física, irmãos, a reunião na casa do Senhor continua sendo muito importante, ok? O contato, irmãos, ok? O contato físico, o olhar direto no olho, irmãos, continua sendo uma parte muito importante. A mesa, irmãos, continua sendo uma parte muito importante na Escritura, ok? Por isso que a gente está buscando documentar a igreja devidamente para que a gente possa estar cultuando presencialmente de novo. Mas sexta-feira a gente vai estar fazendo um vídeo, ok? Vamos estar esclarecendo aos irmãos como a gente vai proceder nesse tempo. Amém, queridos? Gostaria de dar uma palavra para os irmãos. Evangelho de Mateus, ok? Se quiser abrir aí na sua casa, vamos falar de algo bem conhecido, uma passagem bem conhecida, né? Vamos fazer uma oração primeiro, irmãos. Pai, eu te louvo nesse tempo, Deus, pela tua graça, pelo teu amor, pela oportunidade que temos, pelas ferramentas que temos de pregar a tua palavra. Obrigado, Senhor, que as pessoas que estão nas suas casas nesse tempo possam estar sendo alcançadas, Deus, tocadas e consoladas pelo Espírito Santo. Que tenhamos essa noite, Deus, uma noite de ensino, uma noite, Deus, de edificação da nossa fé. Que possa transmitir com precisão aquilo que está no meu coração esta noite. Como João Batista falou, que eu possa diminuir, para que tu possas crescer em nós. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então quero ler uma passagem bastante conhecida dos irmãos, que é a multiplicação dos pães, né? Vamos ler apenas versículo 15 em diante, no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Diz assim a Escritura, Mateus, capítulo 14, a partir do verso 15. Chegada a tarde, seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é preciso que se retirem, dai-lhes vós de comer. Ele está dando uma ordem para os discípulos, ok? Então, versículo 17. Então eles lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Disse-lhes ele, Jesus: trazei-nos. Verso 19. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Entenderam a ordem? Deu aos discípulos e os discípulos à multidão. Uma ordem. Todos comeram e se saciaram. Levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Ok? Como eu disse a vocês, irmãos, esse aqui é um texto bastante conhecido da Escritura. E como eu creio que os irmãos sabem, na verdade não foi uma multiplicação, né? Foram 2 multiplicações, foram 2 milagres muito semelhantes, mas que não são o mesmo. Ó, irmãos, presta atenção. A primeira multiplicação está registrada em Mateus, capítulo 14, do verso 13 em diante, e a segunda multiplicação está registrada no capítulo 15, lá no final, a partir do verso 29. Então, são 2 milagres semelhantes, mas que não são o mesmo. Ok? A quantidade de peixes é diferente, a quantidade de sobras é diferente, a quantidade de pães provavelmente é diferente.
de assistente das pessoas que estão comendo, que vão comer, é diferente, entendeu? Por que eu estou frisando, irmãos, que são dois milagres semelhantes, mas que não são o mesmo milagre? Porque, irmãos, eu tentei fazer uma pesquisa hoje para saber, isso não está meio detalhista, irmãos, mas para saber o intervalo entre as duas multiplicações, não é? Aparentemente é um período bem curto, um intervalo entre as duas multiplicações, um intervalo de tempo, talvez alguns meses, não sei. Mas tentando pesquisar isso, irmãos, num dos lugares onde eu pesquisei, um dos irmãos ali, ele acabou falando, irmãos, postando ali que um dos estudos, né, que eu acompanhei ali, ele acabou falando que era o mesmo milagre relatado de forma diferente. Não dá, irmão, entendeu? Não tem como. Não tem como ser o mesmo milagre relatado de forma diferente. Eu não sei qual a formação desse irmão, ou desses irmãos, melhor dizendo, né? Mas isso não é bíblico. Aquele estudo que eles fizeram ali, irmãos, isso não é bíblico. Isso aqui não é o mesmo milagre. O local é diferente, inclusive, irmãos. E mais à frente a gente vai ler o texto onde Jesus fala claramente que foram dois eventos. Então eu não sei da onde que esses irmãos tiraram esse posicionamento de dizer que é o mesmo milagre relatado de forma diferente. Isso não é isso. Essas pessoas, irmãos, inclusive, que se você pegar uma pessoa não devidamente fundamentada na palavra, e ele vai ler uma informação dessas, irmãos, ele vai pôr em dúvida a veracidade da Escritura. Porque se eu contar o mesmo fato de formas diferentes, fica complicado, né? Não tem como, então não pode ser o mesmo milagre, irmãos. Por isso, irmãos, aqui um recado. Por isso, irmãos, que nós precisamos estar atentos aonde nós colhemos as nossas informações, entendeu? Nós precisamos estar atentos ao que nós lemos. Tem muita pessoa falando de coisas que não tem conhecimento. E esses irmãos, ainda que bem intencionados, acabaram falando uma coisa que não tem qualquer fundamentação bíblica. Entendeu? Não, isso aqui não é o mesmo milagre falado de forma diferente. Não. Isso aqui são dois milagres distintos. Foram feitos, há um espaço de tempo entre eles. Entendeu, irmãos? Então nós precisamos filtrar aonde nós buscamos as nossas informações. Ok? Então às vezes as pessoas até são bem intencionadas, mas acabam escrevendo coisas que não são verdade, né? Essa é a palavra, né? Tentando aqui economizar as palavras, mas não são verdades, né? Então a gente precisa estar atento aonde a gente estuda, onde a gente pesquisa, ver os sites, né? Eu vejo muitos irmãos postando tanta coisa assim que não sabe se são verdade ou não. Isso não é legal, sabe, irmãos? Sabe por quê? Porque lá em João 8,44, o Senhor Jesus, ele denomina a paternidade da mentira. E você vai ver lá, irmãos, em João 8,44, que toda mentira vem de Satanás. Então, sempre que a gente replica uma mentira, a gente está fazendo a vontade de Satanás. Porque Jesus era a verdade. Lembra quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida? E lá em João 8,44, João dá o outro caminho. E diz que Satanás é o pai de toda mentira. Então todas essas mentiras que têm rodado na internet, mas a internet tem muita coisa de Deus, com certeza. Mas infelizmente também Satanás tem tido acesso a isso. Por isso que a gente precisa filtrar e pesquisarmos da onde nós estamos colhendo as nossas informações. Ok?
fiz questão de frisar isso, mas porque fiquei assim, um pouco assustado com essa pesquisa que eu fiz ali, de uma das fontes ali, dizer que era o mesmo milagre contado de 2 vezes. O mesmo milagre contado de 2 formas diferentes. Não tem como isso, ok? Foram 2 milagres distintos. Ok? Só um parênteses quanto a isso. E é muito interessante, irmãos, porque é bem raro na Escritura Jesus fazer 2 milagres similares, assim. É muito raro, mas aqui ele fez. É como se ele quisesse, irmãos, dar uma ênfase, é como se ele quisesse fazer um sublinhar, ó, irmãos, coisas que são importantes para mim, irmãos. Se você vai conseguir focar aqui, dá para ver? Eu sublinho, eu marco na Escritura, não sei se vai dar para ver, ok? É um bom hábito de crente, irmão. Eu ouvi um dia de um professor, de um pastor, que ele disse que a Bíblia de crente que não é riscada porque ele não lê. Será que ele está lá? Certo? Não sei. Então, as coisas assim que são importantes para mim, eu marco. Algumas, inclusive, tem datas, foram coisas assim muito fortes, entendeu? Então, quando ele repete esse sinal, irmãos, ele multiplicou uma vez aqui, ele multiplicou outra vez poucos meses depois aqui. Então, dá a entender que ele quer dar uma ênfase, que ele quer dar um sublinhar, que isso é uma coisa por demais importante para os discípulos compreender. E aí eu te pergunto, não foi fácil para eles compreender e não é fácil nos nossos dias nós compreendermos o que Jesus, qual é a mensagem, qual é a leitura que ele quer que a gente faça dessa multiplicação de pães, irmãos. Sabe aonde está escrito isso que foi difícil para eles compreender? Porque se você continuar a leitura bíblica, irmão, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, depois da segunda multiplicação, escute bem isso, depois da segunda multiplicação, ocorre um evento, eu vou reduzir aqui, ok? Por causa do tempo, mas ocorre um evento lá onde eles estão passando de uma extremidade à outra do mar da Galileia, ou do lago da Galileia, e eles acabaram esquecendo, irmãos, de trazer pão, porque eu imagino, pela correria dos dias ali, de Jesus e dos apóstolos, estão só Jesus e os apóstolos nesse barco, e eu imagino que por causa da correria, por causa da multidão sempre rodeando eles usavam esses momentos de rara privacidade para fazer as refeições, inclusive, entendeu? Se tem uma palavra que, depois de um determinado tempo do Evangelho de Jesus, tem uma palavra que ele não conheceu mais, foi privacidade, nem dele e nem dos discípulos, porque há sempre uma multidão de gente em roda. Então eu acredito que eles usavam esses momentos, irmãos, de privacidade para fazer inclusive as refeições. E aí eles estão no barco lá sozinhos, e aí eles percebem que esqueceram do pão. E aí Jesus aproveita o ensejo, claro que ele já sabia todas as coisas, né, irmãos? Ele dá uma frase interessante, diz, olha, vocês tomem cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus, né? Só que, irmãos, Jesus não está falando do pão da farinha, feito de farinha, entendeu? Não é esse pão que ele está falando. Só que os discípulos não compreenderam isso. Achavam que ele estava falando do pão de farinha. E aí ele fala algo interessante ali, ó. No capítulo 16, verso 8. Depois você lê na tua casa. Jesus, percebendo isso, disse, homens de pequena fé, por que discutis entre vós sobre o não ter trazido o pão? Jesus está dizendo, que discussão é essa? Vocês estão preocupados com o pão? E aí ele continua, não compreendeis ainda? Está vendo a dificuldade deles? Agora escute, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos recolhestes? Essa é a primeira multiplicação. E aí ele cita a segunda. Nem dos 7 pães para 4.000
e de quantos cestos recolhesse. Então aqui deixa bem claro que foram dois eventos distintos. Eu não vejo muita dúvida nisso. Mas, né? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos acautelastes do fermento dos fariseus e saduceus? Então, irmãos, os discípulos ali estavam com uma dificuldade de compreensão. Eles pensaram que o fato deles não trazer pão fosse algum problema. E Jesus disse, gente, eu já mostrei para vocês 2 vezes a mesma coisa. E vocês ainda não entenderam. Eu penso, irmãos, que essa seja a dificuldade de muitos irmãos hoje também. Porque eles visualizaram os 2 milagres, foram assim, quase que em sequência, um pequeno intervalo de tempo entre eles, mas eles visualizaram, eles viram os 2 milagres. Mas não conseguiram fazer uma leitura do que viram. E o mesmo, irmãos, ocorre nos nossos dias. Quantas vozes, irmãos, quantas pessoas estão fazendo, irmãos, leituras diferentes do que nós estamos vendo nos nossos dias. Quantas vozes, irmãos, quantas opiniões distintas do que está acontecendo lá fora no mundo hoje. Entendeu? Uns dizem uma coisa, outros dizem outra. E nós estamos vendo as coisas. Só que não há uma precisão na leitura. Não há um discernimento. Ocorreu a mesma coisa dos discípulos. Eles viram os 2 sinais. Eles viram Jesus pegar um pouco e transformar num muito. Não uma vez, mas 2 vezes. E ali, irmãos, eles estão só em 13 pessoas. E eles não conseguem ligar as coisas. Vocês estão entendendo, irmãos? Às vezes nós estamos vendo as coisas, mas nós não temos a capacidade, a igreja não tem tido a capacidade de ler com precisão o que está acontecendo. Não é à toa, irmãos, que a igreja de Laodiceia, se você ler em Apocalipse, que a igreja dos nossos dias, uma das deficiências dela é ser uma igreja cega. O que é uma pessoa cega? Que não enxerga. É difícil, hein? Né? Que não enxerga. Entendeu? Então, nós precisamos, irmãos, buscar no Senhor o que Ele está querendo falar. Qual é o recado que está vindo do céu, irmãos? Há tempos, irmãos, há tempos de se vestirmos a armadura de Deus descrita em Efésios para militar contra Satanás. Sim, irmãos, há tempo para isso, sim. E é muito frequente na nossa vida a gente precisarmos buscar esse revestimento espiritual, buscar essa autoridade, sacar a espada da cinta e ir para cima de Satanás. Ah, sim, há muitos momentos, sim. Mas também a Escritura também deixa claro que há muitos momentos, irmãos, de se vestir pano de saco e cinza. Sabe o que é isso na Escritura, irmão? É um sinal de luto. É um sinal de luto. Eu entendo, e muitos irmãos entendem, irmãos, que não é um tempo de espadas, não é um tempo de atacar Satanás. Não, é um tempo, por enquanto, irmãos, de pano de saco e cinza. Para todos nós, para a igreja. 2 Crônicas 7,14, lembra que diz lá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, 3 coisas: se humilhar, orar e se arrepender de seus maus caminhos, então só aí eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Nós entendemos que esse é o tempo de compreender que o que está acontecendo, que o juízo que está acontecendo e os juízos do porvir não são propriamente um levante de Satanás, mas sim um chamado. É
Deus chamando a sua igreja para uma correção. Entendeu? Nós precisamos compreender isso, irmãos. Nós precisamos fazer uma leitura correta da situação. Senão Deus vai nos chamar assim, homens de pequena fé. Vocês não entenderam nada ainda. Você vê, irmãos, como a fé, ela não é apenas uma questão de crer no que não se vê, é uma questão de compreender. Porque eles viram os dois sinais, não conseguiram compreender. Então Jesus diz, homens de pequena fé. Então fé não se trata só em crer, mas sim em compreender. A fé é muito mais ampla do que nós conseguimos imaginar. Do que às vezes nós imaginamos. Entendeu? Precisamos compreender essas coisas. Glória a Deus, aleluia. Então nós precisamos buscar no Senhor o que Ele quer passar para nós. Ok? Então essa foi uma pequena abertura que fiz para os irmãos. E há muitas coisas para explorar aqui, irmãos, muitas coisas, mas algumas coisas assim me chamaram a atenção no dia de hoje, irmãos. É que nas duas passagens, irmãos, você vê ali o cuidado, né? Na segunda multiplicação. Jesus fala algo interessante, né? No capítulo 15, verso 32, depois você lê na sua casa. Jesus chamou os discípulos e lhes disse: tenho compaixão da multidão, já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Não quero despedir em jejum, para que não desfaleça no caminho. Então você vê ali, irmãos, um cuidado de Deus para com aquelas pessoas que estavam ouvindo. O zelo, sabe? Aí você começa a compreender Mateus, quando ele diz assim, olha, vocês não se preocupem com o que comer e com o que vestir. Não se turbe o vosso coração por causa dessas coisas. Está aqui, ó. A multidão estava ali com Jesus, irmãos. Sabe? 3 dias já ouvindo. Era um lugar ermo, um lugar distante. Aí Jesus disse assim, não posso mandar eles para casa assim. Eles vão desfalecer até chegar em casa. É longe, a caminhada é longa. Preciso alimentar eles. Nós temos o nosso, sabe, quando Jesus diz o pão nosso cada dia nos dai hoje. Isso aí, ó. É isso aí. Está aqui, ó. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Simples assim. Então você vê o cuidado de Jesus, né? Com aqueles que estão ali. Sabe, a gente tem acompanhado o cuidado de Deus com alguns irmãos aqui da igreja. Deus é Pai mesmo, sabe? Ele fica ali do ladinho, cuidando. Às vezes nem nós não percebemos, mas Ele está lá, sabe? Cada passo, lindo demais o cuidado que Ele tem. Lindo demais o zelo que Ele tem. Está manifesta aqui, continua manifestando até hoje. Precisa se preocupar, irmãos. Precisa se preocupar. Precisa. Está tudo aqui, ó. Não posso despedir essa multidão assim. Não posso. Vocês têm que comer. Ele sabe as nossas necessidades. Ele sabe. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe tudo. Amém? E outra coisa interessante, tem muitas coisas, mas eu vou abreviar. Outra coisa interessante é que nas duas multiplicações, irmãos, há um detalhe aqui, ó, um detalhe interessante. Ele delega, irmãos, ele delega quem faz o milagre é Jesus, né, irmãos? Mas você percebeu aqui que ele delega, ele passa uma missão aos apóstolos, entendeu? Quando eles dizem ali, quando os apóstolos sugerem para Jesus para despedir a multidão, mandar eles embora, né, para que eles pudessem comprar comida, Jesus diz assim, não é preciso que se retire, dai-lhes vós. Esse vós aqui está se referindo aos discípulos, ok? Dai-lhes vós de comer. É interessante, né, irmãos? Porque
essa delegação de missão está nas duas multiplicações. Se você ler a outra lá, a função de quem faz o milagre é Jesus, ok? Mas quem distribui o pão são os discípulos. Claro, irmãos, que haviam ali 5.000 homens, como diz a Escritura, né? Então você pode imaginar ali, talvez ali, o fato da Bíblia relatar apenas os homens, irmãos, é uma questão cultural, entendeu? Não é nada de machismo, nada disso, é uma questão cultural. Então, como diz no verso 21 lá, que foram 5.000 homens, mas na verdade tinham mulheres e crianças, a própria Escritura relata isso. Então, podiam ter ali, irmãos, supondo 2 filhos por casal, então tinham ali cerca de 20.000 pessoas na primeira multiplicação apenas. Então é óbvio que quando Jesus delega a missão aos 12, é óbvio que eles repassaram isso também a um grupo determinado de pessoas, que não tem como 12 homens distribuírem pão e peixe para 20.000 pessoas, né, irmão? Não tem como, vai dar problema, né? Mas é interessante, irmãos, que nos 2 milagres, essa sequência se repete. Os discípulos têm que trazer o que eles têm, sabe? Era pouco. O que eles trouxeram para Jesus, irmãos, era pouco. Era comida para uma pessoa. Nos 2 milagres, me tragam o que vocês têm. Sabe, irmãos? Às vezes as pessoas, elas querem chegar para Jesus, não sei de que forma, assim, irmão. Não vem com o que você tem. Mas pastor, eu tenho só... É isso mesmo. Jesus disse, olha, os discípulos talvez, Senhor, mas isso aqui não vai dar. Aí, não, mas comigo dá. Com vocês, de fato, não dá, mas se passar pela minha mão, dá. Sabe? Vai para Jesus, irmão, do jeito que você está, com aquilo que você tem. Deixa Ele multiplicar. Não espera ficar perfeito, irmãos, para depois vir para a igreja, que sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Então vem do jeito que você está, vem com o que você tem. Com os teus pecados, com as tuas deficiências, vem do jeito que você está. Ah, mas as pessoas vão olhar para mim. Não, as pessoas, é assim mesmo. Deus vai olhar para você de uma forma diferente, sabe? 5 pães e 2 peixes foi suficiente. Então eles trazem para Jesus o que tem. Jesus faz um milagre que eles não podiam fazer. E aí ele devolve, diz, agora vocês distribuem. Sabe, irmãos, eu creio que você está pegando sentido, mas na verdade aqui, irmãos, foram 2 tipos de pães os oferecidos. Teve o pão de farinha, aquele que Jesus multiplicou, não é? Mas também, irmãos, teve o pão espiritual, chamado Jesus Cristo, sabe? É interessante, lá em João 6, no verso 35, se não me engano agora, creio que é isso. Jesus diz assim, eu sou o pão da vida. E quem come deste pão, jamais terá fome outra vez. Então, irmãos, o pão de farinha era só um detalhe. Porque o pão mais importante era Ele, Jesus Cristo. Por isso que ele diz, olha, eu sou o pão da vida. Ele faz inclusive um paralelo com o maná que caiu lá no deserto. Ele diz, olha, os vossos pais comeram o maná que desceu do céu e morreram, que caiu do céu e morreram. Mas se vocês comerem deste pão, ele está falando dele daí, vocês vão comer e vão ter a vida eterna. Então, nessa multiplicação de peixes, irmãos, o pão mais importante que os discípulos estão distribuindo ali
não é aquele pão de farinha. Isso ali era uma necessidade momentânea ali, necessária, né? É muito legal, irmãos, quando a igreja, irmãos, escute isso. É muito legal, irmãos, quando a igreja, e a igreja deve fazer isso, quando ela se move na área de assistência, né, na área social. Tenho visto aí muitos irmãos distribuindo cesta básica, irmãos, para comunidades carentes, com a pandemia, né, do Covid-19, muitas pessoas estão impedidas de trabalhar, então tem sido assim maravilhoso mover os irmãos com a distribuição de cestas básicas. Tudo isso, irmãos, faz parte da obra da igreja, faz parte, irmãos, da história da igreja. Tudo isso é importante, irmãos. Numa condição muito menor, é claro, a gente tem feito aqui também. O que está ao nosso alcance, dentro da nossa condição, a gente tem procurado fazer nessa área de assistência. Então é muito importante essa área, não estou desmerecendo isso, por favor. A Bíblia diz que a gente tem que assistir o órfão e a viúva. Esses dois grupos representam pessoas desamparadas. Então se a igreja não fizer isso, irmãos, ela está faltando. Ela está faltando com um dos encargos dela. Então a obra social, irmãos, não, isso é coisa para o governo. Quem falou, irmãos? Aonde você encontrou isso na Escritura? Eu vejo que isso é um mandamento para a igreja. Para cada um de nós. Entendeu? Então nós precisamos sim, irmãos, ter assistência social, nós precisamos nos mover nessa área, faz parte do encargo da igreja. Não é jogar para cima do governo, não. Isso faz parte da Escritura. Entendeu? Só você ler o livro de Tiago, você vai entender o que eu estou falando. Tá certo? Agora, existe uma obra, existe um pão, que é sobremodo mais precioso do que esse pão de farinha. Que é o pão Jesus Cristo que os discípulos estavam distribuindo. E que nós deveríamos estar distribuindo também. Acima ainda do outro pão. Acima de qualquer cesta básica, irmãos. Sabe? Porque a cesta básica ela é algo momentâneo. Mas amanhã você tem fome de novo. Não é? Você não é assim, irmãos? Às vezes a gente vai numa festa, não é? E come salgadinho, come salgadinho, come salgadinho. Até que o pastel sai da orelha, não é verdade? Mas aí chega em casa, o que você faz? Você vai na geladeira procurar ver se não tem um lanchinho. Não é assim? Se não é assim, eu sou. Eu sou assim. Não é? Por quê? Porque é da nossa natureza. A gente sempre tem fome, não é? Pode comer um espeto corrido meio-dia, mas pode sair lá, não quero nem ver mais carne na minha vida. No outro dia você está lá comendo de novo. Não é? Agora o pão vivo chamado Jesus Cristo, que também está sendo distribuído ali. Entendeu? É por isso que Jesus diz para o discípulo, gente, não estou falando do pão de farinha, lá em 16, no Mateus 16. Gente, não estou falando do pão de farinha, estou falando de mim. E nós, irmãos, igreja, nós deveríamos estar distribuindo o pão chamado Jesus Cristo, além do pão de farinha. Estão entendendo, irmãos? Esse é o tempo, irmãos, esse é o tempo de distribuir pão. Pão vivo. Aquele pão que veio do céu, por mim, por você e por todos os outros. Por todas as pessoas do mundo. João 3,16. É um tempo da gente distribuir isso. O problema é que o nosso pão, por vezes, assim, irmãos, ele tá parecido assim com aquele pão do milho da padaria, tem? Você olha na vitrine lá, você vê aquele pão já de canto assim, né?
Você vê aquele pão de canto assim, você olha para ele, sabe? Não pinta nada. Não, mas esse pão aí não é Jesus Cristo não, irmão, sabe? E talvez esse seja um problema da igreja hoje, irmãos. A nossa distribuição de pão, irmãos, ela não está... A gente não está conseguindo passar o que é Jesus para as pessoas. Entendeu? Esses dias, uma irmã da igreja fez um pão caseiro para mim, irmãos. Trouxe fresquinho, fresquinho. Irmãos, coisa mais boa que o pão. Quando o pão é novinho, irmãos, quando o pão é, sabe, feito com capricho, feito com amor, irmão. Ao menos eu sou assim. Mas eu não preciso de presunto, eu não preciso de queijo, não preciso de nada. Só peguei aquele pãozinho, irmãos, passei uma margarina e comi aquilo, irmãos, sabe? Tão bom, tão bom. Porque o pão era o pão. Está entendendo o que eu estou tentando passar para os irmãos? Às vezes, irmãos, a gente passa em Jesus para eles, para as pessoas. Mas é um Jesus já meio tipo aquele pão dormido, sabe? Aquele pão passado, aquele pão escanteado, sabe? Um pão que nem, às vezes nem a gente não comeria, não é não. Não, mas as pessoas tinham que ter, as pessoas tinham que estar com fome, as pessoas tinham que estar com sede, sabe? Da pessoa do Senhor Jesus. Sabe? Eu acho que isso tem sido uma das maiores deficiências da igreja. A gente não está passando o que recebeu das mãos de Jesus. A gente está perdendo alguma coisa nesse processo, sabe? A gente está perdendo alguma coisa. O que a gente pega das mãos de Jesus, a gente não consegue passar, irmãos. E aí, irmãos, a gente, sabe, acaba assim, não passando uma imagem real de Jesus para as pessoas. As pessoas não conseguem mais ver Jesus em nós. Isso é triste, irmãos. Isso é triste demais. A gente precisava fazer, a gente precisa fazer, irmãos. E o juízo de Deus é para isso, para a gente parar um pouco, refletir, irmãos. Como eu estou levando a minha vida, como eu estou conduzindo a minha vida cristã, o que eu tenho feito. Porque há um encargo sobre nós temos que distribuir esse pão, irmãos. Sabe, irmãos, o ministério de servo, irmãos, o ministério de serviço nunca foi retirado da igreja. Está aqui, ó. Os discípulos primeiro trazem para Jesus o que tem, que não era nada. Jesus multiplica. E eles precisam distribuir. Era um encargo deles. Jesus vai fazer aquilo que não é possível para nós. Eu te perguntei, eles podiam multiplicar o pão e o peixe? Não. Não tinha como. Ninguém podia, ninguém pode. Mas eles podiam distribuir. Tanto é que distribuíram. E hoje é a mesma coisa, irmãos. Apenas a gente precisa distribuir melhor aquilo que temos dentro de nós, irmãos. Sabe? Qual é a vontade de Deus para a tua vida, irmãos? Qual é a vontade de Deus, irmãos? Para o presente momento. O que Deus quer fazer através de você? Para quem Ele quer que você entregue o pão, que é Ele mesmo. Entendeu? Para quem, irmão? Não é ficar
ficar com o pão para nós, irmãos. Você já pensou se os discípulos pegassem, né? Jesus multiplicou, e eles pegassem aqueles discípulos e olhassem para o outro e dissessem, não, vou ficar isso aqui para nós, né, irmão? Isso aqui. Não, mas isso é uma visão, sabe? É por isso, irmãos, que, eu abri um parênteses aqui, é por isso, irmãos, que a teologia da prosperidade, a teologia do triunfalismo, todas as teologias decorrentes desses ensinos, elas foram tão bem aceitas para a igreja, pela igreja, caíram como uma luva, porque as pessoas pensam que o milagre de Deus é só para elas. É uma visão egoísta do evangelho que não existe. Jesus fez o milagre, tantos discípulos. Qual era a missão dos discípulos? Não, eu vou esconder isso aqui e vou esperar até multiplicar de novo para... Não. Era multiplicar. Era repartir melhor, perdão. Era repartir o que Deus me deu. Passar para aquele que não tem. Que tem menos que eu. Entendeu? Vocês estão entendendo a mensagem, irmãos? Quem sabe a vontade de Deus para a sua vida, irmãos? Quem sabe, irmãos? O que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Qual é a nossa operação? Qual é a nossa eficácia nesse reino? Quantos pães eu já distribuí? Aonde Deus pode me usar até hoje? Olha o exemplo dos discípulos, irmãos. Eles receberam algo das mãos de Cristo, automaticamente eles passam para as pessoas. Por muitas vezes a igreja tem retido, tem segurado. Não, nós somos distribuidores. A nossa visão tem que ser tão comunitária quanto é a visão de Cristo. Por isso que Cristo diz, o pão nosso. Por isso que Jesus diz, o Pai nosso, não é o meu Deus, é o nosso Deus. É claro que Deus dentro disso tem um individualismo, mas a visão de Deus sempre é comunitária. Ele diz assim, eu tenho compaixão das pessoas. Eles não têm o que comer, eles não posso despedir eles assim. Mas eu vou usar quem? A igreja. Nós é que somos o prolongamento dos alicerces dos apóstolos. Os apóstolos são os alicerces da igreja. Nós estamos edificando sobre eles. Então a função de distribuir pão hoje é nossa. Tanto o pão no social, quanto o pão no espiritual. Nós precisamos pararmos com essa visão egoísta. E ficar com tudo para nós. Não, a gente tem que ser um instrumento. A gente tem que ser uma fonte que jorra para a vida eterna. Esse é o sentido disso aqui. Sabe? Esse é o sentido. Mas o problema, irmãos, é que grande parte da igreja, grande parte de nós não compreendeu isso. E nós viemos ao culto. E nós vamos às reuniões, sempre expressando a Deus uma necessidade pessoal, uma ambição pessoal. E às vezes nós esquecemos das bênçãos que recebemos. Porque Deus nunca consegue nos satisfazer. Eu lembro uma vez, a gente estava em São João ainda, e início do ano a gente tinha o hábito lá, né, nas células, né, de início do ano fazer projetos o ano todo, né, e eu lembro que foi algo que me marcou, assim, um dos irmãos, né, o irmão em janeiro fez a gente colocava os pedidos numa caixinha assim, e orando, né, durante o ano, e um dos irmãos colocou um pedido lá, no mês de janeiro, acho que foi mês de janeiro, sim, e aí decorreu aquele ano. E aí no janeiro seguinte, não me pergunto o ano que eu não sei mais, mas no janeiro seguinte a gente abriu
aquela urnazinha que a gente tinha ali na célula, né? E a gente lê os pedidos e esse irmão estava presente. Entendeu? E aí quando a gente lê o pedido dele que tinha sido atendido, interessante é isso. Ele fez um pedido em janeiro do ano, que no decorrer daquele ano foi atendido, Deus concedeu aquilo. Só que em janeiro do outro ano ele não lembrava mais o que tinha pedido. Engraçado, né? Seria engraçado se não fosse triste. Se é que existe isso. Mas nós somos assim. Nós pedimos tantas coisas, que às vezes a gente é abençoado e a gente nem lembra o que pediu. Graças a Deus que Deus é Pai, graças a Deus que Deus é bom. E aí o irmão assim impressionado, pedi isso, nem me lembrava. Eu disse, misericórdia, Jesus amado. Mas nós somos assim. Entendeu, irmãos? Então nós precisamos perder isso, irmãos, dessa visão assim, tão egoísta muitas das vezes, né? Então, sabe, uma visão tão particular. Sabe, irmãos? Deus tem um projeto comunitário. Sabe? A visão de Deus, irmãos, sempre foi, o desejo de Deus sempre foi andar com um povo, de uma forma comunitária, de uma forma abrangente. Deus usa o particular, sim. Deus usou os profetas, sim. Deus usou homens de Deus, sim. Mas a visão de Deus, a vontade de Deus, sempre foi coletiva. Sabe? A gente não sabe o nome de ninguém desses 5 mil dessa multidão aqui. A gente não sabe. 20 mil, né? 5 mil homens, mais 5 mil mulheres, 10 mil, mais as crianças, talvez 20 mil. A gente não sabe o nome de nenhum. Mas Jesus se importou com todos eles. Conhecia cada um pelo nome. E levou para os discípulos e disse, olha, vocês me dão o que sustentam. Eu vou multiplicar. E vocês vão assistir aqueles que precisam. Glória a Deus, irmãos. Gostaríamos que essa visão de coletividade começasse a fazer parte das nossas vidas, irmãos. Sabe? Gostaria muito que isso passasse a fazer parte das nossas vidas. Que a gente pudesse passar uma parte do que nós recebemos para as pessoas que não têm, sabe? Não tem tantas pessoas com fome, sabe? O problema é que elas não sabem que estão com fome. Sabe? O problema é que elas não sabem. Sabe? Isso que você vê pessoas buscando em tantos lugares, sabe? É claro, irmãos. Você vê inclusive, irmãos, pessoas abastadas com um nível social e financeiro bastante elevado, mas que ao deitar na cama à noite, quando os holofotes se desligam, que não tem mais para quem representar, porque durante o dia se monta um quadro, né? Se forma uma peça teatral com sorrisos e com... Mas quando as luzes se apagam, quando não tem mais para ninguém para representar, porque o teatro só tem sentido quando tem espectador, não é? Mas essas pessoas, irmãos, quando chega a noite, mas elas para conseguir dormir, precisam de um antidepressivo, um remédio para tirar a ansiedade. Sabe por quê, irmãos? Porque nada que ela fez naquele dia teve a capacidade de matar a fome que ela teve. E como ela não sabe lidar com esse sentimento, e não consegue repousar a mente, o que ela faz? Ela recorre ao subterfúgio, a um antidepressivo, a um ansiolítico, alguns recorrem à droga, alguns recorrem ao álcool, porque não sabe lidar com essa situação.
Elas estão buscando algo, irmãos, que elas ainda não encontraram. E cabe a mim e a você, igreja, apresentar a eles o pão. O pão vivo que desceu do céu, que deu a vida por mim, por você e por elas. Elas não sabem, mas elas estão atrás de Cristo, elas estão atrás deste pão. Por isso que nada que elas façam, nada, é capaz de substituir a fome que elas só não sabem. E cabe a mim e a você, nós temos um encargo, uma responsabilidade de passar o que Jesus entregou nas nossas mãos para elas. Esse é o encargo da igreja nesses dias. E somente hoje, irmãos, são 11 milhões e meio de pessoas que fazem uso contínuo de algum medicamento. Fora alcoólatras, fora drogados. Eu quero ver, irmãos, daqui a um ano, quanto vai ser isso. E isso é responsabilidade nossa, isso é encargo nosso, de oferecer o pão vivo, de oferecer o pão chamado Jesus Cristo. Porque só Ele é capaz de matar a fome delas. Tenho certeza, você que está me assistindo, você tem parentes nessa condição, talvez alguns de vocês que estejam me assistindo, está nessa condição. Pois eu quero dizer a você que existe um caminho aberto para você. Existem pessoas de Deus ainda nessa terra, irmãos. Existem pessoas de Deus, existem pessoas compromissadas, existem pessoas envolvidas, que estão buscando direto na fonte chamada Jesus Cristo. E você só precisa encontrar uma delas, que não são poucas. Amém? Se conforte no Senhor. Tudo está nele. Se fortaleça nele. Toda a força está nele. Todo consolo está nele. Amém? Busque a Jesus de todo o teu coração. Tenho certeza. Você vai encontrá-lo. Assim como há 15 anos um dia eu encontrei ele. Amém? Você possa ter uma semana abençoada, irmãos, que na graça e na paz do Senhor. Que a paz do Senhor alcance a tua casa, alcance o teu lar. Que a harmonia vinda da parte de Deus alcance a tua casa, alcance o teu lar. Você tenha uma semana de bênção, uma semana de portas abertas. Amém? Sela isso no teu coração, sela essa palavra no teu coração. Não deixe o diabo te tirar ela. Deus, irmãos, está te assistindo em tudo que você precisa. Deus está cuidando de você em cada detalhe. Amém? Guarde essa palavra. Você tem uma semana abençoada na presença do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe você. Até semana que vem.